Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Para mim é sempre uma responsabilidade muito grande dar a palavra de Deus. E o que eu estou falando para o grupo de louvor tem a ver com a igreja, tem a ver com a minha vida, tem a ver com você. Eu disse que eu quero desafiar você nesta noite. E eu quero fazer uma pergunta: quantos de vocês estão contentes com a sua vida cristã? Estão contentes mesmo? Plenos? Cheios? Quantos de vocês estão assim? Levante a sua mão. Alguns corajosos. Eu não estou. Eu não estou contente. Por que eu não estou contente? Porque ao nós vermos a palavra de Deus, quanto mais estudamos a palavra de Deus, nós vemos quão distante nós estamos da realidade que Deus tem para nós. É verdade. Nós já estamos limpos pela palavra. Isso é verdade. Os nossos pecados foram perdoados. Mas não parou aí. Nós temos que ir em frente. Mateus 6,33 é o primeiro versículo que nós vamos ler. Todos nós conhecemos, sabemos de cor porque ele é muito curto e até podemos dizer. Mas vamos abrir a Bíblia para vermos na palavra de Deus. Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. E o que vai acontecer depois? Quantas coisas? Eu faço uma pergunta para você: isto é uma ordem ou um pedido? É o quê? É uma ordem ou um pedido? Quem é que deu esta ordem? Jesus. Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus. É a prioridade máxima na nossa vida. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós falamos assim, imediatamente, não é, vem a carnalidade. Então não temos mais que trabalhar? Quem é que está falando isso? As nossas responsabilidades do dia a dia, todas nós temos que executar. Temos que trabalhar, temos que dormir, temos que comer. Isso daí é óbvio, são leis que são estabelecidas e não mudam nunca. Porém, sobre todas essas leis que estão estabelecidas, está a lei máxima de nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Por que eu estou dizendo que nós, como cristãos, eu não estou contente com a minha vida? Porque ao nós vermos o modelo estabelecido na palavra de Deus, a começar pela vida de Jesus Cristo, os sinais e maravilhas que o acompanhavam no seu ministério, e depois, ao vermos os discípulos e apóstolos fazendo o que eles faziam, nós estamos muito distantes da palavra de Deus. E é isso que eu estava dizendo agora há pouco, que nós nos conformamos muitas vezes com gotas da glória de Deus. Gotas que vêm no louvor, gotas que vêm na pregação, gotas que vêm num milagre que acontece, numa cura que acontece. E nós ficamos como os discípulos. Quando Jesus chamou os discípulos, Mateus 10, ele convocou os discípulos e deu para eles poder e autoridade. E os enviou. E eles foram. Eles pregaram, eles curaram os enfermos, eles expulsaram os demônios. E quando eles voltaram abismados, chegando para Jesus e contando os seus feitos. Olha, os demônios se submeteram a nós. Nós ordenamos e eles saíram. E Jesus virou para eles e disse, como quem diz assim no nosso português: grandes coisas. Grandes coisas. E eles estavam ali perplexos, porque eles nunca tinham visto isso. Eles saíram, Jesus deu a ordem, eles foram, e de repente estavam todos contentes, porque estavam cheios de poder. Pode abrir aí Lucas 10, 17. E eles voltaram cheios de alegria. Agora, Lucas 10, 17. Dá uma olhadinha como é que eles voltaram. Lucas 10, 17. Voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos submetem. E eu faço uma pergunta a vocês: não é igual a gente? Fala a verdade, é ou não é? Como é que você fica quando alguém dá um testemunho a você de que alguém foi curado, ou de que você orou por alguém e essa pessoa foi curada?
como é que nós ficamos? Alegres. Ah, glória a Deus, poxa, tá vendo? Funcionou, hein? A gente fica assim todo, né? Eu mesmo como pastor, às vezes as pessoas chegam, pastor, você orou lá e a pessoa ficou curada. Oh, glória a Deus, tal, né? A gente, né, quer dar glória a Deus, mas na realidade a gente vê... afinal de contas, funciona, né? A gente fica assim, né? Como quem diz, tá vendo? Eu falei, eu preguei e funcionou. Me ouvem aí que o negócio aqui é fogo, hein? Foi assim que os discípulos voltaram. Aí, eles ainda não tinham recebido a plenitude do Espírito Santo. Eles tinham recebido poder, tinham recebido autoridade, tinham recebido o Espírito Santo. Mas eles não tinham recebido a plenitude, a totalidade do Espírito Santo na vida deles. Querem dar uma olhada na diferença desses mesmos 70? O que aconteceu com eles depois? Vai lá para Atos. Atos 2, nós já conhecemos, é a descida do Espírito Santo. E foi algo estrondoroso. Houve ali um estrondo naquele lugar. Veio o Espírito Santo, eles estavam reunidos em oração, a igreja toda estava ali, não é? E eles estavam reunidos e de repente, versículo 2 diz que do céu, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Foi visto línguas repartidas e etc, e etc. Ali, eles receberam a promessa de Jesus. Quando Jesus, antes dele ir, ele deu uma ordem aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto, o quê? Sejais revestidos do quê? De poder. Mas esse poder aqui era um poder muito mais forte do que aquele poder que ele falou lá em Lucas 10. Aqui era a plenitude do Espírito Santo. É daqui que vem a palavra dinamite, dunamis. Dinamite vem disso aqui, dessa palavra. Receberam um poder explosivo. Agora, olha a diferença dos discípulos aqui no versículo 3. No capítulo 3, aliás. Veja a diferença dos discípulos. Naquela altura eram os discípulos, ainda não eram os apóstolos. Aqui já era apóstolo. Mas veja o que acontece com o depoimento de uma pessoa que também estava lá no meio daqueles. Versículo 6, 3:6. Disse Pedro: não tenho ouro, nem tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Diz aqui que ele orou, diz aqui que ele pediu, diz aqui se ele perguntou para o homem se ele tinha fé ou não. Pedro chegou para ele e disse: não tenho prata nem ouro. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Amém. Que diferença! Aqui a gente já não vê mais um discípulo dizendo: olha, o demônio se submete a mim. A gente não vê Pedro aqui sair correndo e diz: funcionou, eu mandei o cara levantar e ele levantou. Não. Pedro chegou para ele, fitou os olhos, olhou ali, olho no olho, e disse: levanta-te e anda. E o que aconteceu? O que aconteceu? Versículo 7. Tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e artelhos se firmaram. Vê que primeiro ele levantou, depois é que tratou de firmar. Primeiro ele levantou, deu a mão e o homem... Depois se firmaram os seus pés e artelhos. Você está contente com a sua vida cristã? Os irmãos ali que falaram amém. Está contente? Quantos você já levantou? Quantos você já deu a mão e diz assim: em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda? Eu tenho pensado muito nisso já há muito tempo. Quantos é que eu tenho coragem de chegar diante do povo, diante da multidão e dizer: levanta-te e anda? Mas nós estamos falando, irmãos, de algo
que não é impossível, é algo que é para nós, hoje. E não diz ali que é para pastor, nem que é para Pedro, nem que é para Paulo. Diz que é para todos aqueles que creem. Amém. Se você crê, não importa se é pastor, se é irmão, seja lá quem for, é para você. Amém? Amém? É engraçado que meia dúzia dá amém e o outro balança a cabeça, e uns ficam quietos. Será que é ou não é? É para você, porque a Bíblia diz que é para você. Amém? Amém? Por que você está com dúvida? Meu querido, mas é assim mesmo. É isso que nós temos que começar a pensar. Por isso que eu disse a você, eu quero desafiar você nessa noite. Porque eu tenho sido desafiado. Eu tenho vivido um momento de desafio na minha vida. Em que eu tenho falado que eu não quero pregar o Evangelho sem ter resultados. Não é que os resultados determinam alguma coisa, mas é que a palavra garante que o nosso evangelho pregado será seguido de sinais, prodígios e maravilhas. Amém. E nós temos a obrigação de transformar este mundo. Aí é que está o negócio. É que quando Jesus chamou os seus discípulos, ele disse para eles: olha, vós sois o sal da terra. E eu tenho pensado nisso, às vezes a gente comenta, a gente brinca e etc. Mas se nós olharmos, irmãos, a podridão que está no Brasil, a podridão que está na política, a podridão que está por todo lado, sabe de quem é a culpa? Da igreja. É da igreja, irmãos. É da igreja. E eu digo isso categoricamente, por quê? Porque a igreja é o sal da terra e é a luz do mundo. E no entanto a gente vê, quando eu falo a igreja, não é assim, não, poxa, agora não, é a igreja em geral, a igreja universal, não é a outra lá. Até esse negócio da universal às vezes é complicado, né? Você fala a igreja universal, já pensa que é a... Quer dizer, a universalidade do povo de Deus. Então às vezes quando a gente vai falar essa palavra tem que explicar bem, porque senão já pensa que... ali é alguma coligação, não tem nada a ver. É a universalidade dos membros do corpo de Cristo. Isso tudo que nós estamos vendo é para nós. Nós temos que ser o sal, nós temos que fazer a diferença. Por isso que eu disse a você nesta noite, eu quero desafiar você. Eu quero, daqui a pouco nós vamos orar, irmãos. Nós vamos movimentar os céus. Amém. Nós vamos abalar este lugar. Amém. É para isso que nós somos chamados. É para que algo aconteça. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos que acabar com a mesmice, com vir todo dia e nada acontecer. Eu tenho clamado ao Senhor, no domingo retrasado, e houve o período do louvor e adoração, e quando estava terminando já, o líder estava cantando a última música, pelo menos parecia que ia ser a última música. Vem uma irmã lá de trás, pulando, lá de trás, das últimas fileiras. Ela vem pulando, e para bem na nossa frente. Estava eu, o pastor Dirceu, e vários irmãos assim, um ao lado do outro, e ela para assim, bem na nossa frente. E começa a pular ali. Eu até me saí, porque ela estava mesmo na minha frente, conforme ela pulava, ela ia para trás. Então eu saí daqui e fiquei aqui de lado. Mas prestando atenção, falei, o que se passa aqui? O que está acontecendo aqui? E ela começa ali a pular e de repente ela vira para um irmão que estava do meu lado e dá uma palavra para ele. E eu continuo ali naquele canto. Ela vira para o louvor, para frente, para onde o louvor estava, o grupo de louvor estava, e começa, abre a boca, levanta as mãos e começa a profetizar. E parecia assim ser tudo muito esquisito, porque ela vem pulando lá de trás, então as pessoas ficaram meio que assim, o que será que vai sair daí? Quando aquela mulher abre a boca, irmãos, imediatamente eu senti a presença de Deus ali naquele lugar. Mas imediatamente ela começa a falar acerca da glória de Deus e a perguntar por que é que estavam retendo a glória de Deus. Deus queria a sua glória e estavam retendo a glória de Deus. E falou mais coisas. Quando eu me vi, eu já não estava mais no meu lugar, eu estava na frente. Eu estava aqui assim, tem ali quem conhece o Parque América, tem o palco aqui, eu na frente, virado para o líder, e falei para ele assim, me dá o microfone.
E eu pego o microfone e dou uma palavra de Deus, confirmando aquilo que ela tinha falado. E de repente, eu fui para o meu lugar, mas tudo assim. De repente parece que houve uma explosão no meio da igreja, mas uma explosão tão grande. A igreja começou a clamar a Deus, uns puseram a cara no chão, outros de pé, outros ajoelhados, eu não vi nada. E naquela hora, eu vi o Espírito de Deus ministrando ao meu coração o seguinte: um barril de pólvora. Você já viu aqueles filmes antigos, que eles acendiam um pavio e ia queimando, queimando até chegar o pavio? Então havia um pavio de pólvora muito grande, um barril de pólvora muito grande e um pavio. E lá naquela ponta acenderam um pavio e aquilo começou a correr. E o barril de pólvora longe. E eu perguntei na hora: o que é isso, Senhor? E ele me disse: o avivamento que tanto a igreja tem orado foi despuletado hoje. Começou a contagem regressiva para o avivamento. Não começou o avivamento, começou a contagem regressiva. A explosão já foi acionada. A explosão já foi acionada. O pavio já foi aceso. Agora é irreversível. Agora é irreversível. No tempo determinado por Deus, essa explosão vai acontecer. Deus não me disse quanto tempo, mas Deus me disse uma coisa: agora é hora do povo de Deus buscar santidade ao Senhor. Santidade. O que é santidade? Separação total do pecado. E é hora da igreja do Deus vivo clamar ao Senhor. É hora da igreja começar a orar. Começar a orar, a buscar o Senhor. Irmãos, isso é muito sério. Porque o avivamento virá sobre o povo que clamar ao Senhor. Deus não desperdiça o seu poder. Hoje, o que nós temos visto, muitas denominações grandes, poderosas, ricas e etc., com fama, televisão, rádio, CDs e etc. E Deus tem me falado muito seriamente nisso, que se isso tudo passar pelo fogo, só sobrará cinza. Só sobrará cinza. E Deus anda buscando pessoas em várias partes do mundo que o adorem em espírito e em verdade. Não é gente que grita. Porque às vezes na igreja, às vezes tá o louvor e tal, tem sempre alguém que é mais explosivo, ou aleluia e tal, e bate palmas mais forte, grita mais forte e tal. E a gente, como vê a aparência, tem mania: nossa, que irmão espiritual. E Deus está tão longe daquela pessoa. É isso que entra a sensibilidade ao Espírito Santo. Não é que não pode gritar, óbvio que pode. Quando o Espírito de Deus se move, quem é que consegue se segurar? Mas acontece, irmãos, que esse avivamento, que será algo poderoso vindo de Deus, e será manifesto pelo poder de Deus, não tem nada a ver com esse ou aquele, não tem aqui os principais, os bambambãs, esses bonzão que a gente está vendo por aí tudo, vão sumir. Vai haver uma troca de comando. Por que Deus tem falado isso? Porque Deus quer usar a cada um de nós. Por que Deus tem trazido esta palavra? O que nós temos a ver com isso? Deus anda à procura. Deus anda à procura. Eu tenho indagado a Deus: Senhor, eu tenho tanta coisa para fazer lá fora. A minha chamada é para a Europa e para a África. Por que o Senhor tem me retido aqui? Por que tem que me segurado aqui no Brasil? Eu sei que vou para fora. Eu sei disso. Eu tenho tudo preparado para ir. Eu sei para onde vou viver. Já sei de tudo. Eu tenho um plano todinho escrito. E eu tenho perguntado: Senhor, por que o Senhor tem me retido aqui? Há tempos atrás, Deus usou o pastor Luiz, deu uma palavra dizendo que Deus estava mudando. Ele me via com um casaco,
Deus trocou aquele casaco. Ele via um outro casaco. E quando eu ouvi isso, eu fiquei quieto, ouvi, fui para casa. E depois daqueles dias eu perguntei ao Senhor, Senhor, o que quer dizer isso? E Deus me disse claramente, eu troquei o seu ministério. Eu troquei o seu ministério. A troca de casaco é isso, é uma troca de ministério. E agora Deus tem começado aos poucos me mostrar o que é que vem por aí. E é interessante, irmãos, porque Deus tem me mostrado na palavra e tem saltado coisas na palavra de Deus, como isto aqui. Pedro e João chegou ali e disse, olha para mim, não tenho prata nem ouro, levanta e anda. E o que Deus quer fazer conosco? Exatamente isso. Nós temos a mania às vezes de dizer, bom, eu vou ali porque o pastor Rui vai orar, o pastor Dirceu vai orar, o pastor Jonas, o pastor Manuel, o pastor Chiquinho, o pastor, seja lá quem for. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós, a igreja, tomamos posse da sua palavra e onde quer que nós estejamos, vamos fitar alguém que está doente e vamos mandar ele levantar e ele vai ter que levantar. E Deus usa um ou outro para mostrar que é possível. Não que é mais espiritual ou que é melhor do que ninguém, mas é para mostrar que é possível. É para mostrar para você, tá vendo? É possível. É isso que é o exemplo da Bíblia. Nós olhamos para os homens da Bíblia e achamos que eles são super espirituais. Não é. Porque em Tiago, capítulo 5, salvo erro, diz assim que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões e concupiscências que nós. Ou seja, era um ser sujeito a pecar igualzinho a cada um de nós aqui. Sem diferença nenhuma. No entanto, ele orou. Qual foi a diferença de Elias? Ele orou. Orou e creu. Mas você veja que Elias não era super-homem coisa nenhuma, nem super-crente, que depois de tudo aquilo que ele fez, veio uma mulherzinha sem graça, mal cheirosa. Por que estava mal cheirosa? Porque está cheio de demônios? Ameaçou Elias e ele saiu correndo. E ontem eu pus-me a pensar em alguma coisa. Aconteceu um fato ontem e de repente eu comecei a pensar, até falei isso para meus pais. Vocês já repararam que o diabo ultimamente anda sentindo no direito de qualquer ratazana de esgoto quer se levantar para afrontar os filhos de Deus? Qualquer ratazana de esgoto hoje se levanta para afrontar os filhos de Deus. E nós, muitas vezes, de vez assumirmos o nosso papel, que temos poder e autoridade, e ordenarmos aos demônios que sejam eles a sair correndo, saímos nós. É verdade, realmente, Aí procura o irmão, cadê o irmão? Sumiu. É a história do touro e do toureiro. Essa semana eu estava assistindo um programa e vi um touro cristão, um touro esperto, que leu a Bíblia. O toureiro fez assim, balançou a capa, ele foi na capa uma vez, balançou a capa, ele foi na capa a segunda vez. Na terceira vez que ele balançou a capa, ele virou, pegou o toureiro aqui por trás, levantou, o cara fez assim no ar, ele foi, meteu-lhe o chifre e jogou ele no chão. Foi um touro crente aí. Há um touro crente aí, esse leu a Bíblia. Ele viu que ele tem poder e autoridade. Que o toureiro estava ali na frente tirando o sarro dele, e ele disse, espera aí que eu vou te mostrar, eu vou à igreja, rapaz, eu leio a Bíblia e eu oro. Meus irmãos, o diabo faz a mesma coisa comigo e com você. Ele balança a capa e você olha para a capa, olha para aquele seu vizinho, olha para o patrão, olha para, que nem o senhor ontem que veio nos ameaçar. Aí você, mas espera aí, quem é que está por trás dele? O que a Bíblia diz? Que a nossa guerra, Efésios 6, não é contra carne nem sangue. Mas é contra o quê? Principados, potestades, tudo que há de ruim nas hostes celestiais, lá nos lugares celestiais. Contra os demônios.
E você fica guerreando contra a esposa, contra o marido, contra filho, contra patrão, contra vizinho, contra o cara que te fechou no trânsito, contra o outro que te telefonou para te ameaçar. E você fica se desgastando, às vezes vem para a igreja todo desgastado. Depois de meia hora, 40 minutos de louvor é que consegue levantar uma mão. E mesmo assim metade do circuito. Quando está terminando o louvor, levantou uma. Quando ele diz amém, o líder termina, vamos conhecer os nossos visitantes, a outra mão já está a meio caminho. Você acha que isso é certo? Depois no outro domingo, chega aqui e diz, enche-me Senhor, o teu rio corre sobre mim e tal. E eu fico vendo o Espírito Santo, quando é que esse povo vai deixar eu correr o rio? Tanto que me pedem que quando eu quero correr o rio, eles não deixam. Foi exatamente o que eu vi agora há pouco. Ele vinha e vai. O povo pede, ele chega perto. Quando ele quer abrir a torneira para o rio correr, mudam uma coisa e ele tem que ir embora. Por que não espera? Não pediu o rio? Por que não espera? Por que não espera? Quem é que está entendendo? Por que não espera? Às vezes, irmãos, eu não estou criticando os músicos, não. Eu estou ensinando. Às vezes vocês querem cantar 10, 15 músicas. E quando ele vai fluir, vocês não deixam, já mudou. Espera. Isso é que é sensibilidade. Espera. Você não abriu a torneira? Espera a água correr. Espera a água correr. Ele quer se derramar. Hoje o pastor falou, você quer água? Então vem água. Vem água. Espera pela água. Ou você está cansado, ou você não está cansado de quinta após quinta, domingo após domingo, sábado após sábado, seja lá o dia que tiver culto, vem, ouve, vai embora, chega a semana que vem, continua o mesmo problema, ou outro problema pior. E tudo continua na mesma. Aí as pessoas dizem, mas eu vou à igreja e nada acontece. Não tem nada a ver, tem a ver com você. Tem a ver comigo. Eu estava meditando na palavra de Deus e Deus mostrou algo muito sério. A Bíblia diz que os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus. E Deus me levou a uma passagem muito séria. Quando nós pecamos, o que acontecia no Velho Testamento quando uma pessoa pecava? Ela deveria ficar apartada. O que aconteceu com Miriam? Quando ela pecou e falou contra Moisés? Ela ficou leprosa, não foi? Mas aí Deus teve misericórdia, que Moisés clamou. Mas o que é que Deus disse? Fora do arraial 7 dias. Deus me mostrou o seguinte, muito claro, foi para mim uma revelação muito grande. Cada vez que você peca, você fica fora do arraial 7 dias. Cada vez que você peca, aqui não há pecado grande ou pequeno, pecado é pecado. Cada vez que você peca, você fica fora do arraial 7 dias. E o Espírito de Deus me disse, agora você entende por que as orações demoram a ser respondidas. Porque nós pedimos coisas a Deus e depois vamos pecar. Cada vez que nós pecamos, demora 7 dias. Eu estou a falar para filhos de Deus, que conhecem a palavra de Deus, que têm o Espírito de Deus, que quando peca, o Espírito de Deus assinala o sinal vermelho, você pecou. E logo vem o arrependimento. Vamos entender as coisas aqui. Porque nós já fomos limpos pela palavra. Então, quando nós pecamos, Deus não mudou. Deus não mudou, Deus continua o mesmo. O que é que diz Hebreus? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. É que nós achamos que ele mudou. Não, ele continua igual. As mesmas características que Deus exigia no Velho Testamento, ele exige no Novo. Você sabe que a graça é muito pior do que a lei. Muito mais forte do que a lei. Então, meus irmãos, nós é que estamos atrasando o processo de Deus na nossa vida. Porque cada vez que pecamos, nós estamos atrasando a resposta de Deus, porque nós vamos pedir perdão do nosso pecado, sim, Senhor, é verdade.
mas Ele vai esperar um tempo pela expiação do nosso pecado. Ou você acha que você peca e logo você já pode entrar na presença de Deus assim com a maior cara de pau, como se nada tivesse acontecido. É verdade, Deus não se lembra do nosso pecado. Ele diz, eu esqueço das vossas transgressões. Mas nós temos que ganhar. Você veja, você está subindo uma escada. Escorrega. Volta 3, 4 degraus. Até você de novo subir, se levantar, subir de novo, vai chegar no patamar onde você estava. Esse tempo, você deixou de subir outros tantos degraus. Está entendendo? Quer dizer, você retrocede. Até você chegar onde você estava, esse tempo que você usa para retroceder e vir aonde você estava, é o tempo que você tinha para subir outro tanto de degraus. Está vendo quanto tempo nós perdemos? É isso que Deus quer, que nós venhamos a parar de perder nosso tempo. E perdendo o nosso tempo, nós estamos perdendo o tempo dele. Porque nós estamos atrasando o processo de Deus. Nós estamos atrasando o processo de Deus. Nós estamos atrasando porque nós deixamos muitas vezes de pregar o Evangelho. Muitas pessoas estão sendo sacudidas pelo diabo. Por quê? Porque nós não estamos fazendo nossa parte, meus irmãos. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Cada vez mais buscar ser cheios do Espírito Santo. Porque uma pessoa, quando ela é cheia, não tem condições de entrar mais nada ali, não é verdade? Está aqui um copo, cheio de água. Vou pôr o que aqui mais aqui dentro? Vou pôr o que? Está cheio. Se eu pôr mais água, o que vai acontecer? Transbordar, vai derramar. É isso que tem que acontecer conosco. Estamos cheios do Espírito, temos que encher, encher, encher até transbordar. Quanto mais você dá, mais vai vir. Agora, se você coloca aqui um pouco de água turva, água suja, o que tem que fazer com isso aqui? Joga tudo fora. E tem que encher tudo de novo. Ficou maculada, já não presta mais. Assim é conosco. Se nós pecamos, o Espírito Santo tem que sair. Ele não fica onde tem pecado. Ele não fica onde é sujo. O que diz a palavra de Deus, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, como é que podemos pecar? Para pecar, temos que sair debaixo do esconderijo. E ao sairmos debaixo do esconderijo, vem a paulada do diabo. Então o que nós temos que ser? Cheios de Deus. Nós somos muito cheios de nós mesmos e vazios de Deus. Veja, os discípulos, eles receberam poder, receberam o Espírito Santo, mas ainda não estavam cheios. E a prova é que eles não estavam cheios, que quando Jesus foi preso, onde é que os discípulos estavam? Mas eles não tinham o Espírito Santo? Eles não tinham sido usados para pregar? O diabo não tinha saído quando eles mandaram? Cadê os discípulos quando Jesus foi preso? Cadê Pedro? O maior falador, que andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Pedro presenciou a pesca maravilhosa, nenhuma nem duas. Pedro viu a multiplicação dos pães. Onde é que estava Pedro quando Jesus foi preso? Meus irmãos, aí que está o grande problema. É que nós nos tornamos cristãos e recebemos uma medida do Espírito. Recebemos o poder. E quando ordenamos, o diabo sai mesmo. Só que o que Jesus disse? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Você sabe que a maior parte dos cristãos dos nossos dias não esperaram a plenitude do Espírito Santo? Não esperaram. Não esperaram. Começam a trabalhar, vão para cá, vão para acolá. Vem para o louvor, vai para a igreja infantil, vai lá para as crianças, vai para a livraria, vai para cá, vai fazer evangelização, vai fazer isso, vai aquilo. E quando vem perseguição, quando vem uma situação, quando vem outra, cadê o fulano? Não esperaram a plenitude do Espírito Santo. E é este erro que Deus está querendo corrigir nas nossas vidas. Porque agora vem a grande colheita final. Nós estamos muito próximos da vinda de Jesus.
Mas ele vai levar. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Veja que o pregar o evangelho, daí é que nós entendemos por que naquele dia muitos vão dizer: mas eu preguei o evangelho no teu nome, eu curei os enfermos, eu expulsei os demônios. Alguns vão dizer: eu tinha igreja grande, eu tinha rádio, eu tinha televisão, eu tinha igreja em várias nações. E ele vai dizer: não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Mas eles não são crentes? São. Mas os discípulos também não eram? Eram ou não eram? Aí é que está. Então, irmãos, o que nós vemos? Que muitas vezes os cristãos estão nesta faixa. Estão enquadrados nesta faixa de tempo. Entre o receber como os discípulos receberam, mas não esperaram a plenitude do Espírito Santo. Então, como os demônios obedecem, como os enfermos são curados, como ele prega e as coisas acontecem, ele evangeliza alguém e a pessoa aceita Jesus, então pronto, já está. Não está. Nós precisamos ser revestidos de poder. Nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo. E é isso que eu quero desafiar você nesta noite. A buscar o revestimento de poder do Espírito Santo. Quanto tempo a gente ainda tem? O que você acha de nesta noite nós buscarmos esta plenitude do Espírito Santo? O que você acha disso? Vamos buscar esta plenitude? Porque, meus irmãos, o fazer a diferença não está nas mãos de Deus, não. Está nas nossas mãos. Deus já fez o que tinha que ser feito. Efésios 1:3 diz que Ele já nos abençoou. Abençoou é o quê? Futuro? Presente? Passado. Ele já fez o que tinha que ser feito. Agora, somos nós que temos que fazer a nossa parte. Ele já encerrou o trabalho dele. Somos nós agora que temos que fazer. Somos nós que temos que clamar. Somos nós que temos que buscar. Somos nós que temos que buscar. Se você buscar a plenitude do Espírito Santo, não é um dia nem dois. Pastor, eu já tenho buscado. Eu também. Mas é que eu quero aproveitar hoje para buscar mais um pouco. Até que aconteça o grande dia de que vem essa plenitude toda. E aí eu quero ver os enfermos serem curados, eu quero ver os defuntos se levantarem. Uma vez eu estava em Angola, e numa reunião de domingo, havia um homem numa cadeira de roda sentado do meu lado esquerdo, e eu olhei para ele e tive muita compaixão dele, mas eu não tinha fé nenhuma. Eu estava ali ministrando e tal, e eu olhava para ele, e como quem diz assim: Senhor, não tem um caso mais fácil aí não? E aquele homem olhando para mim, como quem diz: eu quero ser curado hoje. E eu lá: creia no Senhor que você pode ser curado hoje. E o homem olhando para mim, fazendo assim. E eu falei: ô Senhor, tenha essa paciência, né? Eu estou dizendo, mas é assim, genericamente, né? Eu sei que o Senhor cura hoje e tal, mas dá aí um caso mais, né? A dor de cabeça também é demais, né, meu? Aí também é um pastor muito reles, né? Pelo amor de Deus também. Dor de cabeça. Deus está me dizendo que tem uma pessoa com dor de cabeça. Puxa vida, hoje em dia, comendo carne do jeito que a gente come, dar uma dor de cabeça é muito fácil. Dor de coluna então nem se fala. Eu sempre via esse negócio, só uma parte, né? Eu sempre via, tal, que Deus faz crescer, né? Braço, perna, tal. E eu achava muito bonito, eu orei, muitas pessoas foram curadas e braço cresceu, perna cresceu, e glória a Deus por isso. Mas um dia eu estava em Portugal e eu dei um mau jeito aqui entre as costelas, e um músculo aqui entrou entre as costelas, né? E a dor era insuportável. Eu fui num massagista, o homem chegou e empurrou aquilo, passou a dor na hora. Aí eu olhei para uma pessoa que estava esperando também na fila como eu, e a pessoa estava assim com a perna esticada, e você via a diferença de uma perna para outra, era algo assombroso. Era mais de 4 dedos de diferença. Uma perna mais comprida do que a outra. E eu olhei e falei: opa,
Já vou orar aqui, a perna vai crescer, né? Vou fazer aqui já e já posso pregar o evangelho. Aí chegou a vez da pessoa. Ela foi. Quando vem? Andando normal. Eu olhei e falei, mas o que se passou aqui? O que se passou aqui? Aí o massagista veio, me chamou, eu perguntei para ele. Eu falei, peraí, a gente anda fazendo propaganda aí que a gente cresce braço e perna. Vem, eu trago os enfermos que a gente cresce braço e perna. Um massagista que não é nada, também faz crescer braço e perna. Que história é essa? Cheguei para ele e perguntei, escuta, eu vi a pessoa que torna, não falei que eu era pastor nem nada, né? Que numa hora dessa a gente fica até quieto, né? Falei para ele, escuta, a pessoa entrou torta e saiu reta. Ele falou, esse é um desvio da coluna. Eu acertei o desvio e ela saiu normal. E eu... É melhor a gente arrumar outra propaganda para chamar os enfermos, que essa daí até o massagista faz. Você já imaginou, traga os enfermos, sua coluna tal, e aí senta o massagista aí do lado e faz a mesma coisa. Não dá, né? Então eu estava lá na igreja e no meio do louvor, a unção de Deus estava ali. E aquele dia foi mesmo para eu aprender uma lição. O Espírito de Deus mexeu mesmo. Você não pode, não é? Eu não. Quando eu me vi, eu estava na frente do homem. E a igreja toda, olhão arregalado. Eu te adoro, Senhor. E eu na frente do homem. Nessa hora, irmãos, eu não vi foi mais nada. Eu não vi igreja, eu não vi nada. Eu simplesmente dei a mão para o homem. Ele colocou aqui 3 dedos aqui na minha mão e eu fiz assim. Levantei a mão dele. Ele colocou os pés para fora da cadeira, se levantou e ficou de pé na minha frente. Eu andei para trás assim, segurando. Ele deu 5 passos. Aí ele soltou a minha mão, começou a andar. Em questão assim, menos de 1 minuto, 1 minuto e meio depois, ele já estava correndo na frente. Paralítico. E o Espírito de Deus me disse, você não pode, quem pode sou eu. Você simplesmente tem que me obedecer quando eu te mando. A partir daquele dia, irmão, se eu tenho que falar, eu falo. Se quiserem me bater no final da reunião, podem me bater à vontade, eu saio correndo. Não tem problema. Mas uma coisa é certa, quando o Espírito de Deus fala, nós temos que ser obedientes. Então nesta noite, eu queria chamar aqui para... Nós vamos adorar ao Senhor e vamos atrair a presença do Espírito Santo a este lugar. E nós vamos orar. Nós precisamos da plenitude do Espírito Santo. Deus tem grandes coisas para fazer. Aquele povo naquela época deu louvor aqui. Teclado e... Eu só quero os instrumentos mais suaves, agora eu não quero bateria. Para nós entrarmos na presença do Senhor e clamarmos a Deus. A igreja primitiva conseguiu o que conseguiu, porque eles obedeceram a Jesus e ficaram esperando. Não foi um dia, foram vários dias. Vários dias ali. Se você quer mudar a sua vida e ter este poder sobre a sua vida, você tem que clamar ao Senhor. Você tem que gastar tempo com o Senhor. Você não tem que depender do pastor, dele chamar, não. É você e Deus. É comunhão, intimidade com Deus. E este grupo tem que fazer isso. Ter intimidade com Deus. Buscar a Deus. Para que esta glória seja maior e maior e maior e maior. E nós possamos realmente ver os milagres acontecerem. Os mortos ressuscitarem. Os paralíticos saírem da cadeira de rodas. É isso que Deus quer fazer conosco. Sabe quando você sonha? Quando você tem uma visão, é Deus mostrando a você o que Ele quer fazer. Às vezes você se vê num lugar com muitas pessoas, você falando ou você orando. Outro dia eu estava dormindo e eu me vi dentro de um hospital enorme. E eu entrando quarto por quarto com um monte de irmãos, de pastores juntos. E cada um indo num quarto e só chegava assim, não falava nada para as pessoas. Simplesmente chegava no quarto, dava a mão para ela e diz, levanta. E os enfermos iam saindo do hospital.
E naquele sonho mesmo eu vi o hospital inteiro vazio. E os médicos não tem mais nada o que fazer. Eles chegaram aqui, curaram todo mundo. E depois o Espírito de Deus me disse: é isso que eu quero fazer. Eu quero ter demonstração do meu poder. É o que eles tinham, demonstração do Espírito e de poder. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações.